Quando os europeus chegaram nas Américas, eles já encontraram a civilização maia em decadência. Na verdade, a civilização maia já estava em ruínas, né? Porque as cidades-estado deles já tinham sido abandonadas ou então estavam muito destruídas. E a gente ainda discute as possíveis causas da ruína da civilização maia, mas uma coisa que a gente pode saber é que com certeza a degradação do solo, o mau uso do solo tem seu quinhão de responsabilidade nesse processo. Os maias, eles plantavam segundo a técnica do corte e queima, que é uma técnica que eu já citei aqui nesse vídeo, é uma agrofloresta ancestral, né? Como que era feita? Os maias, eles pegavam uma fração da floresta, cortavam com seus machados de pedra e botavam fogo nessa parte da floresta. Aí, nesse solo fértil, fertilizado pelo trabalho de sucessão florestal e também por esse material que foi carbonizado, eles plantavam as culturas anuais que eles queriam para alimentar a comunidade. Né? E esse processo era normalmente feito antes das chuvas, então chegava setembro, antes de chover, eles botavam fogo na floresta e colocavam depois ali o feijão, o milho e a abóbora que iam ser irrigadas pela chuva. Né? É a milpa, as três irmãs, né? Feijão, milho e abóbora. Então eles usavam a fertilidade do solo da floresta para se alimentar. Depois de derrubar a floresta, eles conseguiam fazer alguns ciclos de plantio, mas depois o solo decaía e eles tinham que mudar o campo de cultivo para outro lugar, ou seja, eles iam por uma outra área da floresta, derrubavam essa área, botavam fogo e plantavam novamente sua comida, deixando aquela área que eles tinham plantado anteriormente se regenerar sozinho. Então a floresta crescia novamente e repunha a fertilidade do solo. Numa agricultura que é super sofisticada e super sustentável, mas que tem um porém, tem um limite populacional que ela pode atender, porque ela necessita de áreas muito extensas de florestas para você poder fazer esse rodízio de campos, né? Então você derruba aqui, planta, depois você some uns 15 anos, derruba ali, planta, some uns 15 anos, e aí só depois que você vai voltando para esses campos que você já cultivou. Então, à medida que as cidades maias foram crescendo em população, os agricultores pararam de fazer esse rodízio e se mantiveram no mesmo lugar, continuando queimando árvore, derrubando árvore, queimando árvore, mas sem deixar a floresta regenerar a fertilidade do solo. E a gente sabe que solos tropicais são pobres em nutrientes e rapidamente eles se degradam. Inclusive a gente tem pesquisas modernas de derrubada de floresta para plantio de mandioca e feijão, e você vê nesses estudos que você consegue perder até 10 centímetros de solo, da camada superficial do solo, no período de 10 anos. E eu tenho certeza que tem áreas que isso é ainda mais severo, né? Então, quer dizer que tem áreas desse planeta que antes eram florestas exuberantes e que hoje é rocha exposta, né? Uma vez que o solo, a camada superficial do solo foi sendo erodida. Então, assim como aconteceu na civilização grega, na Roma antiga, os maias eles foram degradando as terras principais deles e a agricultura foi sendo foi sendo empurrada para as áreas marginais antes não pensadas para a agricultura, né? Áreas mais difíceis de se cultivar, por exemplo. Como sempre, começaram a plantar em áreas inclinadas de morro, com solo frágil, né? e fino, muito propenso à erosão. Começaram a fazer um sistema de plantio muito interessante, eles cultivavam as áreas mais baixas do vale, que eram pântanos alagados, e aí o que eles faziam para dar conta de cultivar nessas áreas? Eles cavavam canais de drenagem em linha reta, então eles pegavam aquela terra escura do fundo do pântano ali e depositavam na lateral. Então eles criavam uma vala aqui, eles iam do outro lado, cavavam uma vala de drenagem, depositando esse material no meio. Então, entre dois canais de drenagem, duas valas de drenagem, eles criavam esse canteiro elevado com matéria orgânica super fértil para plantar, né? Que já era irrigado, inclusive, porque você estava numa área alagada, né? Então, eles foram criando soluções para cultivar, depois que eles degradaram as terras principais, para cultivar provavelmente em áreas mais difíceis, né? Ou então para reduzir a erosão do solo, a degradação do solo. Eles criaram, por exemplo, aqueles terraços bonitos nas montanhas, né? Aquela escada que a gente vê, sabe? Aqueles recortes na montanha. Então eles foram criando soluções para lidar com uma agricultura em solos degradados. Mas nada foi suficiente para evitar o colapso da agricultura maia. A gente tem registros de deposição de sedimentos. Então imagina
A gente tem registro de áreas, de áreas inclinadas, né? Nas montanhas sendo erodidas, a camada superficial do solo sendo levada embora e se depositando em lagos, rios ou em vales, desde 2050 a.C. até 900 depois de Cristo. Então é um trabalho milenar de erosão do solo, o trabalho dos maias, que é novamente sempre essa questão com a erosão do solo, né? Uma coisa que às vezes você não vê em uma geração, mas que no percorrer de várias gerações isso acaba tendo um grande efeito, que é um efeito civilizatório, né? De declínio da civilização. E inclusive quando a gente chega no século IX depois de Cristo, você vê um pico nessa taxa de erosão nos registros geológicos, bem antes bem no período em que a civilização maia se desarticulou. Ou seja, provavelmente o que aconteceu foi que a agricultura colapsou, o excedente de comida que alimentava aquela hierarquia social deixou de existir e deixando de existir também deixou de existir a civilização maia, que de uma hora para outra eles abandonaram as cidades deles com construções ainda sendo feitas, né? Uma civilização hiper sofisticada, né? Culturalmente, os atenienses do Novo Mundo, alguma coisa assim, né? A civilização maia era uma civilização muito sofisticada e que deixou de existir de uma hora para outra e muito provavelmente nos bastidores disso estava o mau uso do solo provocado pela pressão populacional, né? Os maias eles foram se distanciando de técnicas que conservavam o solo, por exemplo, o corte-queima, e foram em direções a técnicas que degradavam o solo, provavelmente por causa do aumento da população. E isso é um lembrete para a gente de que a forma como a gente cuida do solo vai determinar o futuro da civilização, né? E se a gente estudar, quando a gente estuda os solos que estão sendo ancestralmente cultivados, a gente vê que nem sempre precisa ser assim, né? Então, por exemplo, quando a gente pega os pueblos que cultivaram a área que hoje é o Novo México, no ano 1100, esse povo, eles degradaram tanto a terra, essa terra do Novo México, que hoje existem vossorocas imensas nesse lugar. Vossorocas são aqueles buracos que a gente vê quando a erosão é tão intensa que ela cava aqueles buracos que podem ser imensos, né? Então não só tem vossorocas ali na área dos pueblos, como até hoje nem capim nasce lá. Capim tem dificuldade em nascer numa área que foi cultivada 8 séculos atrás. Ou seja, 8 séculos depois e a natureza ainda não conseguiu se regenerar. Você vê o tamanho da destruição que a agricultura humana pode causar. Enquanto isso, no Vale da Colca, no Peru, a gente tem agricultores que ainda cultivam os mesmos terraços que eram cultivados pelos ancestrais deles 15 séculos antes, né? E mantendo a fertilidade do solo da mesma forma, rotação de cultura, plantio de leguminosas, cobertura de solo, eles usam esterco, eles usam cinzas e eles plantam as sementes com graveto sem mexer e arar o solo, cutucam com graveto, colocam as sementes perturbando o mínimo a estrutura do solo. Então, em comparação, a gente vê que são dois povos que cultivaram mais ou menos no mesmo período com um uso do solo absolutamente diferente e como uma agricultura bem feita, conservando o solo, ela pode ser permanente. Então é isso, desde que a gente criou a agricultura, a gente permitiu o aumento da população e criou essa corrida perpétua de como alimentar uma população que só cresce, né? Algumas culturas conseguiram fazer isso sem depletar a fertilidade do solo, outras não. O fato é que a gente pode aprender com as culturas que passaram já, com as outras civilizações, é que não importa a inovação tecnológica, por mais mágica e brilhante que ela seja, nada substitui a fertilidade do solo. O solo é o recurso mais importante para a agricultura. O solo é sagrado. E se a gente cuidar do solo, ele também vai continuar cuidando da gente, com toda certeza. Então vamos lá, vamos seguir na nossa jornada pela história